Quando o assunto é falar de filmes na internet, poucos sites conseguiram ganhar tanta proeminência quanto o infame Rotten Tomatoes. Afinal, com o passar dos anos, ele se tornou um dos principais portais acessados por pessoas que querem ver avaliações sobre filmes. Aliás, para alguns, o Rotten Tomatoes virou praticamente um termômetro incontestável sobre a qualidade dessas obras, chegando ao ponto de usar as pontuações do Rotten Tomatoes como base para debater sobre cinema nos mais variados cantos da internet. Só que eu nunca gostei muito do Rotten Tomatoes, justamente porque ao longo do tempo ele foi incentivando um tipo de discurso online que é cheio de problemas. Um discurso reducionista e equivocado caso a intenção seja debater cinema de forma séria e produtiva. E muito disso acontece também porque muita gente enxerga o Rotten Tomatoes da forma errada. Ou seja, você tem uma ferramenta extremamente popular, mas que é cheia de falhas e mal utilizada por muita gente. Então, caso a gente queira mesmo melhorar o nível das nossas conversas sobre cinema, é muito importante a gente entender o que o Rotten Tomatoes realmente faz e o que ele representa. Primeiro vem a pergunta: o Rotten Tomatoes publica suas próprias críticas? A resposta é não. Na verdade, o Rotten Tomatoes é um agregador. Primeiro, eles coletam as críticas publicadas por veículos e sites pré-aprovados por eles. Depois, eles analisam essas críticas e veem quantas delas deram um parecer positivo sobre o filme. Se o filme tiver aprovação de 0 a 59% dos críticos, ele é classificado como Rotten, em inglês para podre. E se o filme for aprovado por 60% ou mais dos críticos, ele recebe o selo de Fresh, ou fresco em inglês. O problema é que muita gente não entende que é assim que o Rotten Tomatoes funciona, e isso faz com que muitos interpretem o site errado. Para exemplificar melhor, vamos olhar juntos aqui a página do Rotten Tomatoes. Se você entrar na página do último filme de Star Wars, A Ascensão Skywalker, você vai ver que ele tem 52%. Mas isso não significa que o filme tirou uma nota de 52 sobre 100. Não. Isso aqui você precisa enxergar como se fosse uma pesquisa do Ibope. 52% dos críticos acharam esse filme de bom para cima. Essa é a coisa mais importante da gente lembrar sobre o Rotten Tomatoes. Isso aqui não é uma nota, isso aqui é um medidor de popularidade. Rotten Tomatoes é Ibope de crítico. Agora, se você quiser muito ver uma média das críticas, você precisa dar uma fuçada, porque esse número tá no Rotten Tomatoes, só que um pouco escondido. Você precisa vir aqui em See Score Details, e aí você consegue ver. Se você olhar com atenção, você vai encontrar esse Average Rating, e isso sim é uma média das notas dadas pelos críticos, e você vai perceber que quase sempre ela vai ser diferente da porcentagem. Entender essas minúcias do Rotten Tomatoes é importante porque elas revelam como esse site passa para o público uma série de impressões erradas sobre o que é avaliar um filme de forma crítica. Em primeiro lugar, tem o problema da redução simplista. Cada crítica de filme é um conjunto complexo de opiniões de um ser humano sobre uma obra de arte específica. São textos com toda uma construção lógica de raciocínios intrincados. Mas aí vem o Rotten Tomatoes e traduz essas opiniões complexas com duas categorias reducionistas, bom ou ruim. Como se o discurso crítico pudesse ser facilmente encaixado nesse sistema binário e simplório. E com essa ultrasimplificação vem a perda total da nuance. Basta pensar num cenário muito comum para os críticos. Quando eles não gostam tanto de um filme, mas também conseguem encontrar nele alguns elementos positivos. Pode ser a performance de um ator específico, os efeitos especiais, a trilha sonora. Essa situação de ter uma visão mista acontece o tempo inteiro na crítica. Mas toda essa nuance se perde por completo quando você pega experiências assim e automaticamente as reduz à categoria de podre. Quem sabe isso pudesse ser um pouco amenizado caso o Rotten Tomatoes tivesse criado uma categoria intermediária de tomate, por exemplo, para representar as reações mornas da crítica. Mas o site se recusa a permitir até mesmo esse tipo muito rudimentar de gradação. Aliás, essa perda de nuance das opiniões também acontece pro lado positivo da balança. Vamos supor que dois críticos viram o último filme da Pixar, Dois Irmãos. Um deles achou o filme ok e o outro achou ele absolutamente fantástico. Por mais que ambas opiniões sejam favoráveis, é óbvio que elas ainda são muito diferentes entre si. Elas representam dois níveis muito distintos de empolgação com a obra.
Só que pro Rotten Tomatoes, as duas opiniões são a mesma coisa, já que ambas são jogadas na categoria de Fresh. É por isso que não significa muita coisa se você falar que um filme é uma obra-prima porque ele tem 90% no Rotten Tomatoes. Isso aqui só quer dizer que muitos críticos tiveram uma reação minimamente positiva ao filme. Repito, minimamente positiva. Teoricamente, pode ser que desses 90%, a grande maioria tenha achado o filme só bom e uma minoria tenha achado ele fantástico. Mas você não conseguiria perceber a diferença entre esses níveis diversos de reação positiva só batendo o olho num número percentual. You try to fool us. Tendo dito tudo isso, também é preciso reconhecer que muita gente que gosta do Rotten Tomatoes entende sim como o site opera e o que a pontuação representa. Só que mesmo assim, muitos deles ainda usam o Rotten Tomatoes para legitimar ideias erradas sobre debate cinematográfico. A maior delas é a de que a opinião majoritária da crítica é uma verdade absoluta. Muitas pessoas ainda usam as pontuações do Rotten Tomatoes para defender que existe sim um veredito correto para um filme. Ele é objetivamente bom ou objetivamente ruim porque é isso que tá no Rotten Tomatoes. E o pior é quando usam isso para desqualificar as opiniões dos outros. Dizendo, olha lá no Rotten Tomatoes, a crítica amou esse filme. Se você não gostou dele, você tá errado. Ou então, o oposto. Como assim você curtiu esse lixo? Olha lá no Rotten Tomatoes, a crítica odiou esse filme. Você se acha melhor do que a crítica? Tanto os leigos fãs de cinema quanto os profissionais da crítica ouvem esse tipo de comentário o tempo todo. E a coisa, às vezes, chega a níveis absurdos. Tipo quando vão atrás de um crítico porque ele ousou arruinar a pontuação perfeita de um filme no Rotten Tomatoes. Basta olhar para esse artigo ridículo do site Barstool Sports, que apontou o dedo para um crítico porque a nota dele fez tanto Toy Story 3 quanto Corra perderem suas pontuações de 100% no Rotten Tomatoes. Realmente, como ele pôde ousar pensar diferente dos outros críticos? É frustrante demais ver gente agindo assim, porque isso é apresentar uma visão totalmente deturpada do que é a crítica de cinema. Críticos não são uma entidade que se junta para combinar qual é a visão unitária da profissão sobre determinado filme. Cada crítico tem a sua própria visão de mundo e sua própria opinião, assim como qualquer espectador comum. Então, é claro que os críticos vão ter visões divergentes entre si. E se a maior parte dos críticos acha que um filme é bom ou ruim, não significa que você está errado caso você pense diferente deles. Justamente porque não existem verdades universais sobre obras de arte. Hicieron un trabajo, una maldición. Estoy atrapado en un género al que no pertenezco. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí. Ok, então já ficou claro que eu vejo muitos problemas no Rotten Tomatoes. Mas será que ele não tem pontos positivos também? Eu acredito que tenha sim. Porque a partir do momento em que você entende como o Rotten Tomatoes funciona, você pode usar o site como uma ferramenta que vai além da ultrasimplificação matemática. Principalmente se a gente lembrar que o Rotten Tomatoes é uma grande coletânea de várias das principais críticas de cinema publicadas hoje. Esse site de fato é muito conveniente por nos deixar acessar centenas de análises diferentes a partir de um só lugar. Assim, quem quiser ir além de notas e percentuais pode ler opiniões diversas sobre um mesmo filme, se aprofundar na conversa e entender o que realmente está sendo discutido sobre a obra. Sem contar que ter tantas análises agregadas em um só site é um ótimo jeito da gente esbarrar com o trabalho de críticos que a gente ainda não conhece e assim descobrir novas vozes que podem mudar a nossa forma de ver os filmes. Assim podemos continuar acompanhando o trabalho deles de perto, seja com ou sem o Rotten Tomatoes. Outra vantagem é que o Rotten Tomatoes pode ajudar muito quem pesquisa história do cinema, porque o site consegue catalogar algumas críticas bem antigas. Por exemplo, lá você encontra a primeira crítica feita sobre o primeiro longa-metragem de todos os tempos, The Story of the Kelly Gang. Além disso, o site também vai poder ajudar bastante os pesquisadores das próximas décadas que quiserem investigar como os críticos de cinema de hoje reagiram a um filme específico na época em que ele estreou. Ou seja, existem sim formas bem legais de usar o Rotten Tomatoes. Só que eu também preciso reconhecer que todas essas recomendações que eu listei agora podem ser limitadas para muitos de nós brasileiros, já que a maioria esmagadora dos textos reunidos no Rotten Tomatoes são em inglês, e não é todo mundo que domina esse idioma. Mas, ainda assim, é sempre bom saber que o Rotten Tomatoes pode funcionar como algo além de um medidor de percentuais. What is the interest for my family? 30%.
Obviamente, todas essas considerações que eu fiz hoje são mais voltadas para quem se interessa em debater cinema. Eu tenho plena consciência de que não é todo mundo que tem vontade de se aprofundar em discussões sobre crítica. Algumas pessoas só querem entrar no Rotten Tomatoes para fazer consultas rápidas ou para decidir se devem gastar seu dinheiro suado para ver determinado filme. E tudo isso é compreensível. Meu maior problema mesmo é quando a gente entra no campo do debate sobre filmes e aparece gente querendo usar o Rotten Tomatoes para tentar legitimar algum argumento. Aí não dá. Se for para debatermos um filme, que seja nos baseando nas nossas próprias ideias sobre a obra, e não na ilusão de uma objetividade matemática que só nos distancia da real apreciação da arte. A verdade é que o Rotten Tomatoes tem uma força enorme hoje em dia e não parece que ele vai embora tão cedo. Então, se for para termos um site desses com tanta proeminência, vamos pelo menos entender o que ele de fato representa e tentar usá-lo de forma produtiva. Assim, podemos ter conversas melhores sobre filmes e parar de dar dor de cabeça uns aos outros usando números que, na sua essência, nada tem a ver com qualidade artística nem com crítica de cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, é sempre bom lembrar que se vocês querem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos para essa plataforma. Basta você me procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se, porque eu produzo conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores para agradecer pelo apoio financeiro que eles dão pra gente. Para conferir os detalhes da nossa campanha do Apoia-se, basta conferir o link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.